Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Bom, vamos continuar nossa apostila de matemática, tá? Hoje nós vamos ter uma videoaula e na quarta-feira nós teremos a nossa aula ao vivo, tá bom? Continuando, nós vamos ver hoje sobre subtração com números naturais. Nós vimos as adições com números naturais e hoje nós vamos ver a subtração com os números inteiros, né? Os números inteiros. Aqui na página 144 nós temos sobre, olha lá, fuso horário, tá? Meridiano de Greenwich, isso aí vocês viram bastante em geografia, mas aqui a gente vai ver diferenças de horários em determinados países, em determinadas localidades, tá bom? Esse meridiano, olha, ele foi dividido aqui, tá? Em 24 linhas, ó. Como o dia tem 24 horas, a superfície terrestre foi dividida em 24 linhas imaginárias, em 24 regiões determinadas fusos, tá bom? Cada uma dessas linhas tem aqui um valor, menos 12, menos 11, menos 10, tá? Aqui é como se fosse uma reta numérica, o nosso meridiano é o zero, né, que é o ponto de partida, e para a direita são os números positivos, para a esquerda os números negativos, tá bom? Vocês vão utilizar isso aqui para resolver a página, os exercícios da página 147. Como vocês vão fazer? Olha aqui. Vamos supor que eu quero saber a diferença de horário entre Pequim e Brasília. Eu olhando aqui no meu meridiano, eu vejo que Pequim, olha aqui, ó, Pequim está no mais 8, tá bom? E Brasília está no menos 3, certo? Então, olha aqui. Pequim está no mais 8 na posição e Brasília está no menos 3. Quando a gente fala em diferença, sempre quando estiver falando de diferença, significa que vai ter uma subtração no meio, né? Vai ter uma subtração, tá? Então, olha aqui. Na subtração, olha aqui, ó. Subtração, adiciona o primeiro número com o oposto do segundo. Então, adiciona o primeiro número com o oposto do segundo. Olha aqui. Primeiro número é mais 8. Adiciona, então esse menos vai virar mais. O oposto do segundo. Quem que é o oposto do segundo? Menos 3. Então, o oposto é mais 3. Olha aqui, ó. Mais 8 é o primeiro. Adiciona o primeiro. Sinalzinho de mais, porque ele fala adiciona com o oposto do segundo. Ó, aqui era menos 3, virou mais 3. Mais 8 com mais 3, 11 horas de diferença, tá? Então, entre Brasília e Pequim, eu tenho uma diferença de 11 horas. Posso colocar também numa reta numérica, olha aqui. Se eu pegar o menos 3 até o nosso ponto de partida, que é o zero, então do menos 3 até o zero, nós temos uma distância de 3. Se eu pegar o mais 8, do 0 até o mais 8, nós temos uma distância de 8. Então, 8 mais 3, 11. 11 horas de diferença, tá? Posso fazer assim pela reta, tá bom? Mas posso fazer assim pela continha também, que é mais fácil, tá? Então, como que é lá? Subtração, eu adiciono o primeiro com o oposto do segundo. Ó, adiciono, então, mais 8. Adiciono, então, tem que ter um sinal de mais. Adiciono o primeiro com o oposto do segundo. Quem que era o oposto do segundo? Menos 3 passou a ser mais 3. 8 mais 3, 11 horas de diferença, tá bom? Aqui eu tenho um outro exemplo também, ó. Vamos supor que eu quero saber a diferença de cidade, de horário, entre Bogotá, na Colômbia, e Sydney, tá? Como que é, então? Eu pego, sempre começo com os números positivos aqui, ó, tá? Eu pego, então, o mais 10, como a gente quer saber a diferença, então aqui é um sinal de menos, tá? Sinal de menos. Menos 5, tá? Então, mais 10 menos, que é a diferença, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Diferença menos 5, certo? Então, como que a gente fez lá? Eu adiciono o primeiro, então tem que ter um sinal de mais. Adiciono o primeiro com o oposto do segundo. Ó, pego o primeiro, vou repetir mais 10. Se adiciono, não vai ser mais menos, vai ser mais. Com o oposto do segundo. Era menos 5, virou mais 5. Então, 10 mais 5, 15 horas de diferença, tá bom? Então, entre Bogotá e Sydney, eu tenho uma diferença de 15 horas. Se fosse para mim colocar na reta também, seria igual aquele outro, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o 0, eu tenho aqui o menos 5, tá? E eu tenho aqui o mais 15. Dos menos 5 até o 0, eu tenho uma distância de 5. E do 0 até o mais 15, eu tenho uma distância de 15. De 10, aliás, desculpa. De 10.
Então, 5 mais 10, 15 horas de diferença, certo? Vamos ver aqui uns outros exemplos. Agora vamos fazer subtrações com números inteiros. Ó, a gente vai ver também sobre jogos de sinais. Olha, quando eu tenho lá um número negativo perto de um número negativo, o sinal vai ser positivo. Um número positivo, olha aqui, eu estou falando desse número do meio aqui, tá? Esse número do meio, ó. Menos com mais, ó. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Sempre que eu estiver perto dois sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Sempre que eu estiver perto dois sinais diferentes, o resultado vai ser negativo, tá bom? Então, isso é o jogo de sinais, que nós vamos ver também na multiplicação e um pouco mais para frente, tá? Olha aqui, então. Menos 3, menos mais 2. Ó, se eu fizer o joguinho de sinal, menos com mais, olha aqui, ó, menos com mais, menos. Então, fica menos 3, menos 2. Então, menos 3 com menos 2 dá menos 5. Supõe lá que eu te devo R$3, se eu estou devendo negativo, né? Aí eu passo a dever mais R$2. Então, eu estou te devendo um total de 5. Se eu estou devendo, é negativo, tá? Então, menos 3 com mais menos R$2, eu te devo menos 5, tá? Então, eu adiciono e conservo o sinal de negativo, certo? 3 mais 2, 5, conservo o sinal de negativo, menos 5. Olha esse aqui. Mais 5, menos mais 2, menos mais 1. Ó, lembrando lá, sinais diferentes vai ser negativo. Então, aqui, ó, esse menos e esse mais vai virar menos, esse menos e esse mais vai virar menos. Então, eu vou somar, ó, 2 mais 1, 3. Que sinal que fica aqui? Negativo, né? Então, mais 5 com menos 3, R$2. Vamos supor que eu devo R$3 e pago 5. Quanto que eu recebo de troco? R$2, tá bom? Então, essas aqui são as continhas, tá? Aqui tem umas outras aqui, ó. Olha lá. Então, na subtração, adiciona o primeiro com o oposto do segundo, que é o que a gente já está fazendo. Então, olha aqui, ó. O primeiro, mais 5. Adiciona. Se adiciona, tira o sinal de menos, coloca o sinal de mais. O oposto do segundo é menos 8, o oposto é mais 8. Então, mais 5 com mais 8, mais 13. Tá bom? Sempre vou inverter o sinal do segundo. O sinal do meio vai virar mais, porque adiciona, né? Então, vamos lá. Olha aqui outro exemplo. Menos 8, menos mais 1. O menos 8 continua, adiciona com o oposto do segundo. Olha aqui, o oposto do segundo. Mais 1, o oposto é menos 1. Então, menos 8 mais menos 1. Suponho que eu te devo R$8. Aí eu fico te devendo mais R$1. Quantos que eu estou te devendo no total? R$9, tá? Então, menos 8 com menos 1, menos 9, tá? Eu somo e conservo o sinal de negativo, tá bom? Olha aqui outro exemplo. Então, eu tenho menos 8 menos menos 2. Então, eu vou pegar o primeiro e somar com o oposto do segundo. Ó, menos 8, somar, mais, né? Tira o sinal de menos, mais, oposto do segundo. O segundo era menos 2, passou a ser mais 2. Menos 8 com mais 2 dá menos 6. Suponho que eu te devo R$8, eu te pago R$2, fico te devendo um total de R$6, certo? Então, isso aqui são subtrações com números inteiros, tá? Só subtração, lembrando do joguinho de sinal entre os sinais que estão perto um do outro, tá bom? E fazer as continhas aí. Ó, então, você tem que lembrar sempre dessa regra. Ó. Na subtração, adiciona o primeiro com o oposto do segundo, tá? Lembrando isso aí, você nunca vai errar nenhum exercício, certo? Então, eu estou mandando esse videozinho para vocês resolverem as atividades e qualquer dúvida me chama.